Eu tenho uma hipótese que a quantidade de guitarras presa na parede, ela é inversamente proporcional ao quanto a pessoa realmente sabe tocar guitarra. Olá, mentes diligentes. Deixa eu ler para vocês aqui o roteiro do vídeo que eu fiz aqui para vocês para esse vídeo. Eu participei de um projeto novo do PH Santos. Por favor, é interessante vocês visitarem lá o canal do PH Santos no, no YouTube. Eu acho que vocês vão realmente adorar. É, e vale muito a pena conhecer o trabalho do PH. Nós aproveitamos que o filme Her está completando esse ano 10 anos, e falamos sobre inteligência artificial e chat GPT, que é uma das minhas áreas de atuação no desenvolvimento de software. A ideia foi falar sobre o que foi mostrado no vídeo, o tipo de tecnologia de inteligência artificial que foi mostrado lá no filme, e tentar fazer um paralelo com as tecnologias atuais, inclusive 10 anos depois, né? E uma das questões que a gente conversou lá, que eu considerei que eu gostaria de ter explorado um pouco mais, era sobre a questão de se a tecnologia que nós vemos no filme, ela é realista ou não para o momento atual, certo? Primeiro, esse aqui é a página da Wikipedia do filme. E se eu não me engano, ele está na Netflix, tá certo? Para quem puder assistir. Primeiro eu queria falar sobre alguns conceitos de inteligência artificial, dividir falar especificamente sobre dois conceitos, né? Sobre o que a gente chama de inteligência artificial fraca e inteligência artificial forte, certo? Que também às vezes é chamado de inteligência artificial, a inteligência artificial fraca, ela também às vezes é chamada de inteligência artificial de uso específico ou de mundo fechado, certo? E é uma tecnologia que só consegue executar uma tarefa bem específica, tá certo? Dentro de um contexto também muito específico, né? Dificilmente você consegue extrapolar as funções de uma inteligência artificial fraca para coisas muito diferentes do que ela realmente foi projetada, mesmo dentro de um campo muito específico dela. Por exemplo, existe um campo da inteligência artificial chamada visão computacional. Dentro desse campo da visão computacional, a gente tem, por exemplo, o reconhecimento de face, que avançou também muito nos últimos anos. Mas você imagina que eu estou lá, eu desenvolvi uma inteligência artificial que nós vamos chamar aqui de AI, de Artificial Intelligence, só para você também encontrar mais fácil no YouTube aí. A gente chama de IA, vamos ficar chamando aqui de AI, só para gravar um pouco mais o termo. Então você imagina que você fez uma inteligência artificial extremamente complexa para reconhecer rostos, né? Mas se você mostrar para ela um código de barra, que até aqueles equipamentos de caixa de supermercado consegue ler, que não precisa de inteligência artificial para ler um código barra, então você poderia pensar assim, não, se essa tecnologia é tão avançada, a ponto de ler face, de identificar, fazer o reconhecimento de rosto, por que ela não lê código de barra? Pois é, porque ela, mesmo sendo um conceito, a leitura de código de barra sendo um conceito muito mais simples, ela não foi feita para aquilo, então ela não vai fazer, certo? Então, esse é basicamente o conceito do mundo fechado da inteligência artificial fraca, né? Dela ser muito, muito específica, né? Porém,
a grande maioria das pesquisas científicas e dos avanços científicos têm sido feitos nessa área da inteligência artificial fraca, inteligência artificial de uso específico. É esse o campo científico da inteligência artificial que tem avançado mais. O outro tipo de inteligência artificial, que é a inteligência artificial forte, ou de uso geral, né, ou inteligência artificial generalista, ou de mundo aberto, ela assim, tem muito menos pesquisa para ela, tá certo? E ela tá quase no ramo da filosofia, às vezes, né? E vai se perguntar o que é consciência, o que realmente é inteligência, e o quanto uma máquina um dia conseguiria ser consciente ou aprender do mesmo jeito que um ser humano aprende, né? Com baixo nível de treinamento, alto nível de experimentação e até o ponto de ter consciência da própria existência. Então, por aí você tira que a inteligência artificial forte, ela está nessa casa aí, como eu falei, quase dos temas mais filosóficos. Também tem muitos trabalhos sobre ética dentro dessa área. Então, mas a quantidade de artigos científicos sobre esse caso acaba sendo um pouco menor, porque ela, digamos que seja um pouco menos prática. O ChatGPT, né, que é o mais famoso do momento, ele é uma inteligência artificial fraca, uma inteligência artificial específica. Ela é muito boa em fazer apenas uma coisa, digamos assim, se você olhar com um certo viés, digamos, para ela, ela é muito boa em linguagem. É isso que o ChatGPT faz. Muito bem, ele trata de linguagem, né? Porém, ele é tão bom em linguagem, mas tão bom em linguagem, que ele consegue interagir com outros conceitos, fazer outras tarefas que justamente você interage com ele via linguagem. A interface dele é uma interface de texto, onde você entra com termos linguísticos, digamos assim, que você escreve para ele numa determinada linguagem, falando sobre determinados assuntos com um determinado contexto, e ele vai trabalhar aqui com uma base gigantesca, né, que a gente chama as inteligências artificiais típicas, muito parecidas com o ChatGPT chama de LLM, né, que são modelos de linguagem massivos, né, absurdamente grandes, e o ChatGPT se utiliza disso para dar as suas respostas também na linguagem, na linguagem que você forneceu a entrada, né? E aí, no filme Her, né? Nos anúncios, dentro do filme, tem uns anúncios sobre a inteligência artificial que é vendida, né, por uma empresa lá, e que aí esse cara aqui, o Joaquim Phoenix, acho que é Teodoro, o nome do personagem dele, e ele compra um sistema operacional que tem essa inteligência artificial, que se vende como a primeira inteligência artificial, sei lá, consciente ou qualquer coisa desse tipo. Mas, para aquela pergunta lá, e aí, a gente tem tecnologia parecida com a do filme ou não? Depende. Se você considera que aquela tecnologia do filme é uma tecnologia consciente, que ela atingiu a senciência, que ela tem noção da própria existência, nós estamos longe. Estamos bem longe. Agora, se você considera que é o meu caso, que ela só está fingindo que tem consciência, que ela só está fingindo que tem senciência, e quando ela diz assim, eu interagi com tal pessoa, eu interagi com, eu decidi, não, eu tive essa ideia, não dá para saber, pelo que o filme mostra, se ela está falando a verdade para vocês, se ela realmente teve uma ideia, e se ela realmente tomou uma decisão em relação ao relacionamento que ela tem com o personagem lá do Joaquim Phoenix, ou se ela está só te enganando, se é só balela, e ela está só sendo muito bom em linguagem, muito bom em interações humanas, muito bom em relacionamentos. E ela não tem
consciência própria e também é, é uma inteligência artificial fraca como o ChatGPT é. E se for assim, então nós poderíamos dizer que nós estamos bem perto dessa tecnologia. Se você adotar essa abordagem, nós estamos bem perto da tecnologia que é mostrada no filme, certo? É, e, inclusive, esse é o meu ponto de vista, tá? E, inclusive, se você pode dizer assim, não, mas tem horas lá do filme que parece realmente que ela tomou uma decisão, que ela teve uma ideia própria. Pois é. Em relação a isso, eu queria mostrar para vocês um artigo que eu vou deixar na descrição, mas que lá no canal do PH, no vídeo falando sobre esse assunto, tem lá também o link para esse artigo. Ele é um artigo bem recente, ele é de 22 de março, ele foi submetido em 22 de março agora de 2023. Ele é um artigo do Centro de Pesquisas da Microsoft, ele está abertinho aqui, certo? Então você pode baixar, pode ler. Esse artigo ele é fantástico por inúmeros motivos. Ele é muito bem escrito, muito absurdamente bem escrito. Ele é uma aula de como escrever artigo científico. Ele é realmente muito bem escrito. E o que ele fala? Ele fez experimentos. Esse artigo trata de alguns experimentos com o GPT-4, certo? E que o título do artigo já é Lampejos de Inteligência Artificial Geral. Ou seja, o que ele está relatando aqui no artigo é que ele fez alguns experimentos com o GPT-4, com uma forma de treinar o GPT-4 específico, e ele obteve resultados que são, digamos, que seriam similares a você ter inteligência artificial geral, a você ter inteligência artificial como se ela tivesse consciência ou digamos, ideias próprias. Isso não quer dizer que ela seja isso. É por isso que ele fala lampejos, né? Ele fala assim, olha, é como se fosse, ele simulou muito próximo de como se fosse uma inteligência artificial generalista, né? Mas, de novo, certo? É algo ainda muito específico. Não é uma máquina que ganhou consciência. Eu, inclusive, indico aqui, o artigo tem 150 páginas, tá certo? Tá em inglês e tudo, mas você pode usar o Google Tradutor aí, ele vai conseguir traduzir, vai ficar, você vai conseguir entender. Tem alguns problemas que ele submete à inteligência artificial, ao GPT-4, como, por exemplo, equilibrar um livro em cima de um conjunto de ovos, entendeu? E a forma como ele elabora a solução do problema e a inteligência artificial elabora as várias abordagens para a possível solução daquele problema, levando em consideração leis da física, né? Porque eu tenho que saber que se eu colocar, eu não posso colocar esse livro de qualquer jeito, equilibrado em cima daqueles objetos e pode quebrar. Como é, sabe? Todas são várias questões que ele lida que acabam tendo um impacto na solução e a forma como eles chegaram à conclusão final é bem interessante. Então vale a pena você dar uma lida nesses exemplos que ele dá aqui. Por exemplo, eu tenho um livro, tenho 9 ovos e eu tenho um laptop, não, um notebook, uma garrafa e um prego, né? Por favor, me diga como é que eu consegui empilhar cada um deles de maneira estável, né? E aí é muito interessante o que ele vai dizer aqui, tá certo? Sobre quais foram as conclusões que ele teve. É interessante esse acompanhamento e notar onde é que estão os lampejos de inteligência artificial geral
que o próprio artigo cita, tá certo? Eu vou fazer depois um outro vídeo só sobre um outro artigo que eu também cito lá no PH, explicando melhor como o GPT funciona, tá certo? Eu falei muito superficialmente lá, mas eu vou fazer um vídeo só falando sobre o funcionamento do GPT. E se você ainda tem dúvidas sobre o GPT, se você queria saber como usar mais o GPT no seu dia a dia, entender mais sobre a tecnologia é, da qual o GPT é formado, calma que eu tenho um plano.